Senhoras e senhores, muito boa noite! Estamos começando mais uma live nesse sábado, mais uma live com Pórtice para a gente conversar um pouco aí nessa próxima hora sobre ansiedade, sobre esse tema aí tão atual, tão importante. Então, sejam muito bem-vindos. Lembrando que essa live é uma live interativa, então fiquem à vontade, pode perguntar, pode comentar. A gente vai ter aí essa próxima hora para tentar ajudar não só algumas pessoas que já me mandaram mensagem, mas também a você que está assistindo, certo? Lembrando que essa live também ela não vai ter o objetivo de substituir uma terapia, então vai ser muito importante que, dependendo da situação, procure ajuda, certo? Então já vou aqui conectar com o meu convidado, que já está aqui, que eu trago ele mais uma vez. Conversamos sobre auto-perdão na primeira live que nós fizemos lá no início da Comporte-se, e agora ele está de volta para a gente conversar sobre ansiedade. Que tema, hein? Que tema! Ele que é fisioterapeuta, terapeuta transpessoal e constelador familiar. Ele também medita, ele também é surfista, então ele é multiuso. Olá, Hugo. Grande Flavinho, Flávio E Neri. Boa aí? noite, Flávio. Boa noite, meu lindo. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Eu tô aqui ansioso. Oi, eu também, rapaz. Eu passei o dia todo. Eu tô ansioso, aqui ansioso, porque eu vim de Salvador para cá numa velocidade incrível para chegar em Simões Filho devido ao aniversário de minha sobrinha hoje. E meu irmão fez um encontro bem intimista, né? Porque não pode aglomerar. E aí eu fiquei lá e vim na BR, no foco para chegar aqui. Então, tomado pela ansiedade, descargas adrenérgicas e todo um processo normal da ansiedade que faz parte dos graus de ansiedade normais, né? Maravilha, mas obrigado, viu, por estar aqui de novo. Você sabe que você é especial, eu que te Eu? acompanho há muito tempo. Então, Especial. viu, obrigado mesmo. Eu que agradeço, Hugo, muito, muito, muito o seu convite, viu? Me faz estudar mais. Eu que agradeço. Eu vou começar, Flávio, lendo uma mensagem. Eu abri ela agora, antes de iniciar a live, que é do livro Minuto de Sabedoria. Aí, se você Sim. quiser comentar ela e já iniciar falando de ansiedade, aí eu já passo para você. Se não, a gente passa para a primeira pergunta. O pessoal me mandou mensagem, desde o início da semana que o pessoal está me mandando pergunta. Então, E pergunta no eu vou direct? ler Pergunta no seu direct? no direct, no WhatsApp. Então a gente Tá, vai tentar ir. E vamos fora, lá. repito, a live é interativa, então fique à vontade aí também. A mensagem é o seguinte: o que importa, antes de tudo, é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância. O que vale é o que você é agora. O momento presente é o criador de seu amanhã. Sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Preste mais atenção no momento que passa, ao que você está fazendo agora, porque do agora depende seu amanhã. Essa foi a Não, mensagem, Minuto de Sabedoria. mas você tinha pego antes, não foi, Hugo? Fala a verdade pra mim, não minta não. Não, Diga abri assim, não, agora, Flávio. juro. Mentira. Qual foi a página, Sério. Hugo? Qual é a página? É a mensagem 78. Eu vou aqui Eu abri pegar o meu agora minuto, que antes. eu vou pegar o meu minuto também, peraí. Vá, vá, vá. Mensagem 78. Eu também fiquei assim, estava já na ansiedade e agora antes de Ih, abrir porque a a live mensagem eu é abri assim. Então, Hugo, deixa eu ver aqui isso, porque 78. é muita sincronicidade desse universo, né, rapaz? Eu não... 78. A 78, deixa eu pegar aqui ela. Nossa, o que importa antes de tudo é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância. Você está me ouvindo bem, Hugo? Tô vindo. Tá massa. Eu posso botar os dois, mas quando eu boto os dois eu fico surdo do que está acontecendo externo. Quando eu boto os dois melhora? Ouça aí, Hugo. Fica Tá melhor? legal, mas com um também ficou legal. Fica à vontade. Pode ser um só, né? Então deixa eu tirar o de cá. Eu prefiro ficar com um só que eu ouço melhor. O que importa antes de tudo é o momento presente.
O que foram nossos pais não tem importância. Deixa eu compartilhar a live aqui para pessoas da minha lista de transmissão. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu estou compartilhando, viu? Para ver À se algumas vontade. pessoas vêm. Porque esse tema é muito interessante. Eu acho que todo mundo tem que ouvir falar sobre a ansiedade e como é muito prevalente, né, nas nossas vidas. Eu já dou informação aqui para você que a doença psiquiátrica mais prevalente no mundo são os transtornos de ansiedade. Então, depois vem a depressão. Então, a mensagem que você traz, Hugo, me faz eu ter a certeza de que nós estamos dentro de uma egrégora maior e como não nos colocar à disposição da consciência suprema, né? Da causa incausada, dessa coisa que é a gestora maior do planeta, que é uma sabedoria que a gente desconhece, porque a gente não acessa ela, porque não faz o movimento de introspecção, que deveríamos fazer mais. E aí vem uma mensagem completamente conectada com o que a gente vai falar. Eu não quis acreditar, tanto que eu saí da live para ir buscar o livrinho, porque para mim você está mentindo, mas como você não é mentiroso, eu acredito em você. Não, tá O aí. que importa, antes de tudo, é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância. O que vale é o que você é agora. Ô, rapaz, aqui já daria para a gente poder falar sobre um livro que eu acabei de ler ontem, né? Que foi O Despertar de uma Nova Consciência, que é um clássico, um best-seller, do mesmo autor do best-seller O Poder do Agora. E esse livro é de uma sabedoria incomparável. Eu tenho certeza que Eckhart Tolle é um ascensionado, é um mestre ascensionado, porque o cara é incrível na escrita, ele é um místico, ele faz a gente acessar níveis profundos, falando sobre o ego, sobre a questão do propósito e de tantas coisas, e que traz esse arcabouço do que a mensagem de Pastorino traz aqui, né? O que vale é o que você é agora. As pessoas ansiosas são aquelas que vivem no futuro. As pessoas com tendência à depressão são aquelas que vivem presas ao passado. Então, o que é o ideal da vida? Viver na presença. A presença é o que ele fala o tempo todo, é o que o budismo tibetano, o zazen fala, as tradições orientais trazem. Viver a presença de cada momento, essa é a melhor receita para a prevenção da ansiedade. Eu terminaria a live aqui e certamente esse seria o escopo da nossa fala durante a noite toda, porque tudo que você me perguntar, eu vou fugir daquilo que é o tradicional, aquilo que já é o visto, que é o colocado no trivial, que isso o pessoal vai no DSM-5, que é o atual, vai lá nos tratados de psiquiatria, coloca no Google quais são os transtornos de ansiedade mais prevalentes, diferença de ansiedade normal para ansiedade patológica. Isso não precisa estar me perdendo tempo para falar sobre isso. Eu tenho que dedicar esse tempo para falar daquilo que as pessoas normalmente não falam, ou aqueles que falam não são escutados, porque estão nessa normose de só escutar o que é posto no tradicional, o que é normalmente hegemônico, o que é prevalente. Mas a gente está vivendo um novo paradigma, um paradigma que é além desse que está posto, que a gente não vai viver excluindo, mas é transcendendo esse paradigma, incluindo um novo paradigma, que é a coisa do terceiro incluído. Então, a presença, o agora, é a tônica para a cura da depressão, para a ansiedade e para qualquer conflito da alma. Eu não estou fazendo aqui uma panaceia. A premissa básica para o encontro com aquela paz interior, com a harmonia interior, é viver o agora. E isso é que eu estou lutando, ou que eu melhor estou buscando ao longo da minha existência. Quando eu comecei a despertar minha consciência, e no livro fala que algumas pessoas que leem esse livro sentem um chamado é porque já estão nesse despertar, outros que rejeitam porque nem ainda estão no movimento incipiente de conectar com isso. Então, eu posso botar o nome do livro, sim. O nome do livro é O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. É um livro lindo, maravilhoso, de total presença e de transformação para quem quer viver uma vida de introspecção e de encontrar um caminho, um roteiro para a cura. Então, finalizando a mensagem, você me traz aqui um movimento de... Minha fala já está toda baseada nessa mensagem. O momento presente, diz Pastorino, o momento presente é o criador de seu amanhã. Meu Deus! Fale sobre isso. Fale aí, vai. Vou deixar você falar, como é interativo. Fale aí. O momento presente é o criador de seu amanhã. Fale aí, vá. Vamos interagir, meu irmão. O que é que você pensa sobre isso? Vamos Vamos. fazer destrinchar cada coisinha dessa. O que é que você diz sobre isso? Importante, né? Assim, a gente vai
a gente tem uma pressa de chegar logo ao final e como esse construir isso passo a passo, né? Assim, é como se fosse uma escada mesmo. E a gente que acha que não foi vitória porque não atingiu o objetivo, mas não. A gente tá é, inclusive a ansiedade, ela tem. Quando eu passei por um momento de ansiedade, eu percebi que quando eu parei de fazer, gastar o tempo com algumas coisas para direcionar para o meu foco, a ansiedade diminuiu. Então, Então eu assim, falo sobre isso. como é isso? Então, assim, como Quando é você essa questão do construir diminui aí? quando você diminui o tempo em gastar com aquilo que você quer controlar, as variáveis que você não tem controle, você deixa de viver a presença, você deixa de viver o agora. E quando você se afasta do momento presente, quando você se afasta do agora, você entra nos espaços ansiogênicos, que a psicogênese da ansiedade tem vários, multifatorial. Ela é multifatorial. A gente vai falar já já sobre isso. Mas ainda nesse espaço do que está trazendo o Pastorino, que é a espiritualidade, com certeza seu público deve ter muitas pessoas que são do movimento espiritualista, do movimento espírita, católicos, não católicos, ateus, pessoas de diversas crenças, e não importa a crença. A nossa premissa básica é que a gente tem a vivência da espiritualidade como um movimento que é o movimento do terceiro milênio. As denominações religiosas, elas podem ser as mais variadas, e até as não religiões, porque tem pessoas que não fazem parte da vinculação religiosa e são altamente espiritualizadas, porque tem proposta de viver a proposta que a espiritualidade, no sentido amplo do termo, nos traz, né? Sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Meu Deus, o que é que eu vou falar mais? O que é que eu vou falar mais do que Pastorino? Eu saí daqui para pegar porque eu não acreditei. Será que ele separou? Será que ele foi lá fuçar o livro e folheou página por página para ver qual é? Que eu acho muito difícil você ter feito isso. E agora eu acredito com certeza 288 páginas. Você olhar uma por uma, deixa eu ver um aqui que fale da Não ansiedade. dá Eu não, tenho que fazer. Não dá. Então é dá não. incrível isso. Isso aqui para mim é a minha maior alegria. Então eu já ganhei um presente, Hugo, por saber que tem alguém conduzindo a gente, além da gente, inspirando você a fazer esse trabalho belíssimo do Comporte-se no seu Instagram. E essa live vai ficar disponível depois. Eu vou baixar no meu canal do meu YouTube. E tudo isso vai chegar a mais pessoas, como foi aquela do perdão, que eu acho que foi muito legal. Eu gostei muito de falar, por isso que eu sou sempre aberto quando você me convidar. Eu estarei sempre de volta, porque é um prazer imenso, é uma conversa descontraída. Foge um pouco do padrão que eu estou acostumado a fazer palestra, né? Aquele negócio de palestra é muito vertical, é horizontal. Aqui a gente vai ter espaço para pergunta já já. Eu só estou entusiasmado com esse momento, mas eu já vou passear meu entusiasmo e vou abrir para o pessoal participar certamente, né? Então, finalizando, diz Pastorino, sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Viver o agora, viver a presença, viver o espaço da consciência do não pensamento, que é o que Eckhart Tolle vai falar. Quando você fica fora do pensamento, o pensamento é o ego, é a mente que mente. Quando você vai para a presença, você vai para o espaço do ser. As mais variadas denominações, o ser infinito que somos, o ser espiritual, o self, o espírito imortal, o Atman, o corpo búdico, enfim, a sua essência, que é divina. Então, quando você vai para a presença, quando você vai para o pensamento do agora, a cada dia basta ser o mal. Carpe diem, viva o dia plenamente. Ou seja, não antecipe-se ao que você não tem controle. A ansiedade é fruto de um processo antecipatório, de uma forma bem perfunctória de definir, em que as pessoas perdem a experiência do viver o hoje. E aí eu posso desenvolver fisiologicamente como isso se dá, mostrar o que é a ansiedade patológica e a ansiedade patológica e a ansiedade normal, que é a que eu estou agora. Óbvio, eu vim ansioso. E é normal. Eu sou humano comum e perfeito. A gente tem ansiedade de expectativa, por exemplo, de como vou chegar lá para fazer a live, vou arrumar meu Instagram, a internet vai estar funcionando, eu estou me antecipando. Mas é uma ansiedade que ela para no momento em que você consegue a execução. E a ansiedade, até num certo nível, ela é positiva. Ela lhe promove. Ela faz com que você atue no mundo. Ela é necessária. A ansiedade previamente é um treino, a uma disputa olímpica, onde você está no bloco da natação. Quando eu fazia competições de natação em piscina e na travessia, a ansiedade era normal. O café da manhã na Margarida de Salvador, saindo lá da Praia do Duro até o Porto da Barra. E não tem ansiedade com um negócio desse, de saber o que vai enfrentar, quais são as correntes que eu vou pegar, será que vai ter tubarão? Será que vai passar um peixe que vai pegar e passar junto de mim, vai me dar uma atenção? Vai me dar uma descarga adrenérgica?
Será que eu vou me bater, vou pegar meu barco? Seu barco fica no meio do mar, você tem que identificar seu barco. Eu, míope, sem enxergar, grau 4,5 na época. Meu barco, qual é meu barco? Eu usava lente de contato às vezes para poder olhar o barco, mas aí molhava com água salgada e tirava a lente. Às vezes eu botava lente de grau no meu óculos de natação para eu poder enxergar o referencial, que era elevador Lacerna, depois o Porto da Barra. Isso é um estresse, é uma adrenalina natural. E é óbvio que a gente vive essas ansiedades que fazem parte do Enem. Você vai fazer uma prova do Enem, a prévia de chegar no Enem, de o portão vai fechar, será que eu chego em tempo? Normal. Todo mundo vive essas ansiedades. Quem não vive está em outro espaço de consciência que eu desconheço. Essas ansiedades são normais. Fazem parte do mover-se no mundo. Mas a partir do momento que você chega na sala, vai fazer a prova, sai da sala e fica, ai meu Deus, será que eu vou passar no vestibular? E será? Aí você já está querendo controlar as variáveis que você já não tem controle. Quando você cai na piscina, ou quando você cai ali na natação, você tem a ansiedade natural, que é a descarga adrenérgica, onde precisa liberar norepinefrina, adrenalina, os hormônios estressores, para lhe impulsionar, para que você possa ter carga na musculatura, para a musculatura contrair, você aumentar o bombeamento cardíaco para disponibilizar sangue para as extremidades, para que você possa exercer a sua função. Nessa hora você não está digerindo alimento, nessa hora você não está evacuando, você pode até ter uma descarga adrenérgica intensa que leva a um processo ansiogênico que pode se tornar patológico se você começa a ter diarreia, taquipneia, taquicardia, angústia, e aquilo se perpetua, você faz a prova, acabou e você continua naquilo, aí já começa a entrar no espaço da ansiedade patológica, que não é também classificada por terminar uma prova. É um movimento que se perpetua por um tempo e que aquilo se dá. Então, viver o agora é assim que eu vou falando do tema, eu vou tocando nos temas, já estou aqui fazendo a introdução, quando eu acabar isso aqui eu já vou para as perguntas. Sua felicidade, então, está baseada no seu pensamento de hoje. Somos escravos do ontem, ou seja, ninguém pode viver hoje sem ter que colher os frutos daquilo que plantou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí vem uma das psicogêneses da ansiedade, Hugo, que está no livro Conflitos Existenciais, da benfeitora Joana de Andes, que eu recomendo como leitura de base, independente da nossa live ser de um público geral, mas a benfeitora traz a psicologia espírita, que é uma psicologia de ponta. Ela vai além das psicologias tradicionais e inclui todas elas. As linhas de pensamento da psicanálise, que é uma das pioneiras, o behaviorismo, aí vem a psicologia humanista, e aí vem Abraham Maslow e outros teóricos que começam a ver que tem uma outra força, que é a psicologia transpessoal. E agora o Pierre Rivaio, que desencarnou um tempo, Roberto Crema, James Leloup, fala da psicologia integral, que é a quinta força em psicologia. E aí você tem a psicologia espírita, que é uma outra psicologia, porque falamos de psicologias, não é uma psicologia. Então a psicologia espírita é uma psicologia de ponta, onde a Joana estudou 50 anos no plano espiritual, todas as linhas do pensamento psicológico. Ela estudou os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas, para trazer a série psicológica dela com 16 livros. As pessoas ficam com pudor em citar, porque é um espírito. Que nada, a gente está no terceiro milênio. As relações extrafísicas já são comprovadas pela ciência da paranormalidade. Os estudiosos como o Banerjee, como Ian Stevenson, já falam da reencarnação com uma condição científica, não mais como uma crença de budistas, de hinduístas e de espíritas e de umbandistas e outras religiões que são reencarnacionistas. É a realidade, então a gente não pode, tem que ter alguém que tenha coragem de falar sobre isso, sem medo de dizer, ele está falando tudo que é encarnação, que é espiritismo. Não, a ciência espírita é uma ciência filosófica e que tem uma base psicológica. Na revista de estudos psicológicos que Kardec editou, e a gente vem com as obras posteriores, e a Joana é um dos grandes nomes da psicologia espírita, no meu ponto de vista. Ela fala da ansiedade, das psicogêneses da ansiedade. E essa psicogênese tem origens em vidas passadas. Eu sou terapeuta de regressão, eu estou lendo um livro, ou melhor, relendo um livro, que é um livro de um cara muito interessante, que é Maurice Nepperton, um dos precursores da terapia de vidas passadas. A gente que estuda, que faz a formação em terapia regressiva, foram 2 anos minha especialização, a gente estuda ele, estuda outros, Hans Tendan, Brian Weiss, estudou Roger Uger e outros teóricos. Ele vai dizer que ele é protestante. Protestante. E ele disse, eu sei que vocês devem estar questionando, como eu, protestante, falando da terapia de regressão, e posso dizer que a reencarnação para mim é uma realidade. O protestante não acredita na reencarnação. O cara é um psicólogo, estudioso da terapia, mas os casos clínicos que ele fez, mais de 30 mil casos
que ele conseguiu fazer em regressões de memória, ele percebeu que a reencarnação é um fato concreto, não é uma crença, é real. E ele, como protestante, ele diz, não, você já me perguntar, eu vou responder. A reencarnação, para mim, por mais que você se debrucem nas investigações, é um fato. Eu não tenho dúvida de que a reencarnação é real. Como eu lido isso com minha religião é outra história, mas é uma realidade. Então, você tem psicogêneses que são fruto das vivências passadas, onde fizemos escolhas não tão expansivas, que levaram a tormentos e complexos que nós entramos no corpo e vivemos o tormento da culpa, o complexo da culpa. Isso gera ansiedade. A resolução dos conflitos que não foram descobertos no passado e você reencarna no novo corpo. Será que alguém vai descobrir que eu fui um pedófilo? Será que alguém vai descobrir que eu fui um assassino em série? Será que alguém vai descobrir que eu estuprei, que eu violentei, que eu degolei? Ah, ninguém me pegou, mas eu não fujo de mim mesmo. E eu sou, o tribunal da minha própria consciência acusa. Ó, você se desviou da lei, você precisa se reajustar. Aí começa a ficar ansioso. Aí tem as agorafobias, aí vem as claustrofobias, as mais variadas fobias, os transtornos de pânico, os transtornos de ansiedade generalizada, os mais variados tipos de ansiedade que a gente pode dizer que são os transtornos de ansiedade, a mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada, elas assolam na sociedade odierna por várias psicogêneses. Uma delas são o fruto das experiências transatas que não foram equacionadas no ser imortal que somos e que trazem repercussões na vida atual. Então, viver o hoje significa não ser escravo do ontem. Não, nós somos escravos do ontem, sim, porque você é fruto daquelas escolhas que você fez, mas você pode fazer diferente e não ser o efeito daquilo que você fez ou do que fizeram com você. Aí é uma escolha. Eu escolho viver na consciência e não na anticonsciência. Por isso que minha linguagem não vai ser essas linguagens comuns e tradicionais, não, viu, Hugo? Porque você pode entrevistar psicólogos e psiquiatras e terapeutas que vão seguir essa abordagem. E é muito fácil, você clica aí, você vai ver muita gente falando. Eu, para falar essa parte, estudei um monte aí. Ouvi vários psicólogos que eu gosto, psiquiatras, estudiosos, mas a linhagem de abordagem é muito tradicional. Isso aí está cheio. Eu quero trazer um outro olhar sobre a visão da ansiedade, sem anular o que está posto. Porque na minha prática clínica, eu vou olhar o sujeito. Eu não olho o diagnóstico nosológico que é necessário, que o psiquiatra que deve fazer, da base dos transtornos psiquiátricos. Não deveria ser um médico que não estudou psiquiatria. Um clínico pode, mas não deveria ser. Deveria ser um experiente naquilo. O psiquiatra é o mais capacitado para dar os diagnósticos psiquiátricos. Mas o diagnóstico é uma forma de rotular, de enquadrar, de formatar para que eles possam atuar dentro do DSM-5 e do CID na prescrição necessária e necessária momentaneamente, não cronicamente, das medicações psiquiátricas, as mais variadas, para cada patologia, com estudos randomizados, duplos cegos, estudos experimentais, que têm determinada eficácia na contenção de sintomas, mas não na resolução, e eu falo aqui publicamente, do problema. Porque a resolução do problema não está na neuroquímica cerebral, não está na carga de adrenalina, de serotonina, de dopamina em baixa e alta. O inibidor seletivo da reposição de serotonina tem seu efeito porque ele vai manter a serotonina mais disponível no sistema nervoso, na sinapse, para dar à pessoa a condição de bem-estar fantasioso. Por causa da química. Eu fiz química na escola técnica. Eu estudei. Eu sou técnico em química. Foram 3 anos e meio estudando química. Trabalhei na indústria. Eu tenho uma noção da química. Eu não vou negar a química com a condição da realidade da fisiologia humana. Estudei fisiologia na faculdade, na minha graduação, nas visões das terapias, das biomedicinas. A gente estuda patologia, fisiologia. A gente estuda tudo isso. Eu não vou negar isso. Esse é o efeito. Mas qual é a gênese da baixa de serotonina, do excesso de noradrenalina? Enfim, é o espírito imortal que é o gestor e que deve estar em harmonia para que o corpo físico não repercuta as desarmonias que vêm da alma. Olha que coisa. E o que a psicologia, a psiquiatria faz, as psicoterapias fazem, estudar a alma, cuidar da alma. A alma é onde deve ser o foco do nosso estudo, mas não devemos prescindir, enquanto a alma não se ajusta, do suporte, do recurso que o corpo precisa, dando a ele a medicação num tempo específico, com o desmame específico, para que o psiquiatra que prescreveu, seja ele que tire, meus pacientes vêm direto, eles melhoram na terapia. Obviamente que tem melhoras significativas, até médicos que eu atendo. Ele volta e fala, eu vou parar de tomar. Não, por favor, você é nefro, você é cardiologista, você é clínica, deixa o psiquiatra que lhe prescreveu, volte a ele, você é pediatra. Ele estuda as medicações para entrar e para tirar.
Você não estudou essas medicações dele, você estudou outras. Seria interessante você voltar a ele. Eu faço isso com eles, mesmo médico. Imagine os outros. Imagine os outros pacientes que não são da área de saúde. Eu tenho uma responsabilidade com isso muito grande. São 20 anos de formato que eu faço ano que vem, trabalhando com gente, entrando em casas de pessoas, atendendo em domicílio, em meu consultório, fazendo atendimentos virtuais. Eu não tenho um compromisso com a negação de nada. A ciência está aí para nos ajudar a evoluir. Então a medicação tem seu papel. E eu sou a favor da medicação, mas no momento certo, mas na retirada também no momento certo. Não medicação crônica como fazem uso depressivos que vem para mim, 18 anos, em estado de humor deprimido, tomando remédio psiquiátrico, passando de psicanalista, psiquiatras, que tem a visão tradicional, que é essa visão que é hegemônica, no sentido da ciência, da psicanálise, que tem seu valor, a psiquiatria que tem seu valor, mas ficam naquilo, não olham além da pessoa. O transpessoal tem um olhar além da pessoa, que vê o sujeito nas suas interações com o cosmo, com as suas vidas pregressas, com seus ancestrais, com as entidades extrafísicas, as memórias extracerebrais que a nossa terapia de vidas passadas nos ajuda a acessar, para equacionar os conflitos fóbicos. Ele traz aqui um conflito, o Boris Netterton, como ele trata a claustrofobia, se não me engano foi a claustrofobia, quer ver? Se a minha memória não me falha, o método, ele vai falar do método. Aqui, Hugo, rapidamente, os problemas, ele trabalhando com casos. O que é que está aqui escrito, Hugo? Peraí. Claustrofobia, sim. Pronto. Ele vai mostrar um caso de claustrofobia, que não é um transtorno de ansiedade, fóbico, onde se sente com ansiedade em ambientes confinados, no elevador, no lugar de multidão. Claustrofobia. Claustrofobia é um transtorno de ansiedade. E ele trata com a terapia regressiva. Ele vai dizer que a pessoa que se tratou na visão convencional não teve êxito. Quando foi ver, foi uma memória passada de uma experiência traumática que a pessoa viveu, e ele foi fazendo várias regressões, encontrando a repetição do padrão, até trazer para a consciência a pessoa se melhorar naquilo. Não foi com medicação, não foi com psicologia tradicional de fala, de linguagem, que é boa, mas às vezes fica também muito limitada. Você pode acessar o inconsciente pela via da terapia breve e da regressão de memória, e não tem nada a ver eu fazer uma palestra sobre isso. A terça-feira agora eu vou falar sobre isso no Centro Espírita Joana de Ângeles, lá da Pires de Aguiar. Me convidaram, vai ser presencial, a terapia regressiva e o espiritismo. Eu vou mostrar os mitos que não tem nada a ver espiritismo com a terapia regressiva. O pessoal confunde tudo, que o espiritismo proíbe. O espiritismo não falou sobre isso, que nem tinha lá quando o espiritismo surgiu. Pelo contrário, a terapia regressiva é falada por Joana de Ângeles na sua obra, completamente indicada em momentos específicos. Não pode fazer panaceia. Em suma, Hugo, para abrir para as perguntas, eu me empolguei já demais. Finaliza a mensagem sua dizendo: preste mais atenção no momento que passa, ao que você está fazendo agora. Porque do agora depende seu amanhã. Ô, Pastorino, muito obrigado. Gratidão a vocês que trouxeram a inspiração para o meu amigo Hugo, para me trazer uma mensagem dessa que tem todo o direcionamento. Então, para aqui, fico nas perguntas, para que eu possa falar nas perguntas sobre os conteúdos teóricos. Para a gente não se perder só eu falando da teoria, tá bom? Vamos lá. Maravilha. Pode mandar. Eu vou procurar aqui, tem uma pergunta que Dona Raimunda comentou, e aí que ela fala justamente que Joana nos fala muito da consciência de culpa nos processos que levam, inclusive, à síndrome do pânico, cujo componente da ansiedade é característico. O que lhe parece? Claro, ela está coberta de razão, a minha benfeitora. Com certeza, a pergunta é de Raimunda Besteira, minha amiga Raimunda. Boa noite, amigo. Joana nos fala muito da consciência de culpa nos processos que ele é. Pronto, eu acabei de falar, Rai. Rai é minha amiga querida, que tem um carinho muito especial por ela. A psicogênese da ansiedade, como a benfeitora começa, ela vai dizer que são muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. Além das conjunturas ancestrais, que eu falei agora, defluentes dos conflitos trazidos às existências transatas, a criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade no medo inato do desconhecido. Aí ela vai citar Bowlby, que é John Bowlby, que fala do vínculo. É um teórico da psicanálise que estuda. Minha esposa está fazendo a formação em bioenergética, né? Que é baseada em Lowen, em Reich, e todos esses teóricos. Ela está estudando 4 anos de formação e está tendo uma troca muito boa comigo e ela. Aí está comprando vários livros, né, de Lowen. Aí está aqui no plástico ainda, ó. O Corpo em Depressão, de Alexandre Lowen. Aí vem a alegria, a energia
A Energia, a Entrega ao Corpo e à Vida, de Alexandre Lower. São muitos livros que a gente tem comprado sobre isso, eu tenho estudado com ela e trocado. Então o Buber vai falar desse vínculo, que é um vínculo necessário no materno e que ele se estabelece nesses 2 anos. Eu saio da casa da minha sobrinha, que fez 1 ano hoje. Ela estava no grude com minha cunhada. Eu fiquei assustado, eu só vi ela uma vez na pandemia, porque eu não queria. Ele estava no movimento lá, eu vi distante. E hoje a gente teve um contato mais próximo, eu fiquei até com receio, porque tinha minha mãe, meu pai lá e tudo mais, todo mundo vacinado, mas fica com receio, tirei máscara também. E eu vi que ela ia para meu irmão, Quito, ela tem amor pro meu irmão, mas não, é a mãe, corria para Poliana. Aí eu digo, poxa, aí na hora eu lembrei da teoria, claro, o vínculo até 2, 3 anos é o vínculo com a mãe, com o materno. Quito vai ter que entender isso. Às vezes o pai que não entende fica com ciúme, pô, não quer vir para mim, só quer a mãe. É o vínculo do leite, do peito, do contato, do calor com a mãe. Isso é extremamente necessário para os mamíferos viver essa experiência e no reino do humano, isso é ainda mais necessário. Então, Rai, os complexos de culpa que podem surgir como gênese da ansiedade, eles são uma das maiores causas de ansiedade. Por quê? Vou trazer um exemplo prático. No transtorno do pânico, o que é o pânico? É um transtorno de ansiedade, onde você tem ataques de pânico, que não é considerado como transtorno do pânico. O transtorno do pânico tem que se estabelecer por um período X de tempo, que o psiquiatra estuda para dar esse diagnóstico, dentro de uma certa regularidade, que eu não vou me debruçar sobre isso, são coisas que vocês podem pesquisar depois, mas tem o diagnóstico nosológico. Firmou o diagnóstico de transtorno do pânico, ok, mas você pode ter um ataque de pânico. Um ataque de pânico pode ser um momento onde você tem uma sudorese abundante, um ataque pinéia, um ataque cardíaco exagerada, um processo de angústia, sensação de morte iminente, e isso passa. Você teve um episódio, em uma única vez, onde você passou por um assalto, um sequestro, você ficou com esse estado, ou então alguma coisa até que não tem um fator externo determinante, algo que surgiu. E aí tem outras teorias que eu posso falar, mas não cabe aqui, que a gente pode dizer, num ambiente mais espírita eu falaria, que muito associadamente aos transtornos de pânico tem influências de entidades extrafísicas que apoiam aquele movimento, que exacerbam aquele movimento, como se fosse cobrando do seu devedor, do passado, aquele momento de angústia. Eu já vi isso em relatos de mediúnicas, já levei nome de pacientes meus quando eu trabalhava em mediúnicas para dar suporte na mediúnica. Eu vi o que é que ele quer agora. Ele está trazendo o nome para cá para se salvar? Não vai sair isso, não. Eu deixo ele doido. Ele pensa o quê? Quando tem uma brecha, que aí colo no campo e exacerba. Essa fala que a gente não precisa temer no futuro, isso vai ser comum. A gente vai associar as terapêuticas tradicionais das biomedicinas com as terapêuticas espirituais. Vai fazer parte da nossa vida, já é. Em alguns hospitais psiquiátricos pelo Brasil, que fazem união com o espiritismo e a psiquiatria, a psicologia, e tem resultados maravilhosos. Mas, enfim, então, Rai, para ser mais direto e objetivo, a consciência de culpa ela é uma das grandes causadoras dos movimentos ansiogênicos. Então, no caso específico da culpa, o ataque de pânico, pode haver a recordação do delito praticado e ali naquele momento, perispírito a perispírito, imantado com o cobrador evolutivo, que nós denominamos no meio espírita como obsessor, vai implantar ainda mais o pânico da pessoa, dizer assim, você não presta, vai morrer agora, você não está vendo que esse carro vai passar, vai cair nesse ferryboat, ele está atravessando uma balsa, lá em, por exemplo, lá do Forte, e aí você tem um ataque de pânico desproporcional. Quando você entra na balsa, você tem uma memória que vem à tona, de uma lembrança onde você atravessando olha que me veio agora, atravessando alguma coisa num barquinho pior, afundou, e você morreu afogado. Aí você fica com aquela memória no seu inconsciente profundo, mas que naquele momento algum despertar da memória veio. E aí, o cobrador evolutivo que está no seu campo para lhe atormentar o juízo, percebe que você trouxe, e é pensamento, você emite as ondas vibratórias, ele capta aquilo, captou, sintonizou, fez o plug, tomada e fechadura, e aí começa, agora vai afundar. Esse barco vai afundar agora. Isso está no sul, chega a me arrepio. Aí o cara alinha com aquilo, vai afundar. Oh, meu Deus, me segura desse barco vai afundar. Calma, Flávio. Eu tô aqui no meio dessa manhã, vai chegar já. Vai chegar ali. Quem já foi eu fui agora no final do ano para Porto Seguro, a gente atravessa para Arraial da Ajuda, é um negócio pequeno. Você pode ter um ataque de pânico ali e aquilo passa. Você chega do outro lado, se não se repete em outros momentos, você não tem transtorno de pânico, você teve um ataque de pânico. O processo de culpa está na psicogênese, Rai, porque quando você entra em contato com o medo ancestral, vamos supor que você estava atravessando com pessoas e você foi o responsável por afogar aquelas pessoas, ou você até empurrou o barco, ou você afundou o barco, e em algum momento você se alinhou com aquilo e ficou com aquela culpa inconsciente armazenada,
E aí você veio por impregnação psíquica com um cobrador que morreu num delito praticado por você, é outra forma, que você não foi o que se afogou, mas foi o que praticou. Você pode estar sintonizando com essa mente que está ali, dizendo assim, ó, você vai afundar agora, vai afundar agora. Aí você entra naquele estado de pânico por uma culpa inconsciente que fez o plug com aquele que encontrou a ressonância para instalar aquele processo fóbico. Então é possível sim. Outra pergunta. Vamos avançar. Senão eu Vamos fico nessa. muito Flávio, ó, extenso. tem algumas. Eu vou deixar aqui nos minutos finais, a gente faz um ping-pong rápido com o que o pessoal já me mandou. Mas como está chegando ao vivo, então, ó, Tá. Flávia está perguntando aqui, ser protagonista da nossa vida a partir da consciência de quem somos e das escolhas que fazemos. Vocês acreditam que esse despertar auxiliam para minimizar a ansiedade na busca de objetivos? Tá no chat essa pergunta, Hugo? Tá no chat, Tá tá no... no chat. eu vou olhar aqui porque eu prefiro quando eu leio. É aqui, né, Flávia? Pronto. Flávia Zemarioli. Ser protagonista da Isso. nossa vida a partir da consciência de quem somos e das escolhas que fazemos. Ah, entendi. Ela está afirmando. Ser protagonista da nossa vida a partir da consciência de quem somos e que fazemos. Pronto, ela afirmou. Vocês acreditam, agora a pergunta, que esse despertar auxilia para minimizar a ansiedade na busca de objetivos? Sim. A base, Flávia, é justamente essa. Qual é a premissa para a gente conseguir encontrar o espaço de pacificação interior e não ser refém dos chamamentos externos dessa sociedade hedonista, utilitarista, individualista, egoísta, que promove a competição e que nossa formação é toda construída na competição, que poderia ser até um certo nível favorável. A competição que é saudável consigo mesmo, para você se superar a cada dia, mas a gente começa a competir com o outro. Você vai fazer um vestibular, você tem que passar para poder suprir, ou melhor, para passar por cima, entre aspas, por cima do outro, botar para trás um monte de gente. Então você vive essa vida de superação e egóica, que é justamente a forma de representação que a gente se dá na sociedade, é de visibilidade do ego, do personagem. Eu estava estudando hoje na URI sobre isso, sobre o propósito do espírito imortal e o propósito que é o propósito do dia a dia. E o Eckhart Tolle traz isso claramente no capítulo que eu separei, que é nosso propósito exterior. Tem os dois propósitos, o propósito primário e o propósito secundário. O propósito primário é o ser, tem ligação com o que você é, com os seus construtos para o ser imortal. E o propósito secundário é o fazer. Ele vai dizer assim: a coisa mais importante a entender é nossa vida tem um propósito interior e um propósito exterior. O primeiro deles diz respeito a ser e é primário. O segundo se refere a fazer e é secundário. A nossa vida do personagem é pautada em propósitos secundários. Passar no vestibular, comprar uma casa, ter uma relação conjugal, viver uma experiência de desenvolvimento financeiro. Esses são propósitos que qualquer variável externa lhe tiram a sua paz quando você pauta a sua vida neles. O Eckhart Tolle e os grandes pensadores vão dizer, quando o seu propósito está ligado ao ser, ao primário, ao essencial, as outras construções se darão, porque você desenvolve o que é o necessário, que é a consciência. E ele vai falar que o propósito que deve ser o primário é o despertar da consciência. É por isso que o nome do livro é O Despertar de uma Nova Consciência. E esse despertar não anula, se conjuga com o propósito secundário. O propósito primário deve ser a tônica da vida de todos. Qual é o meu propósito hoje? É despertar minha consciência para que eu possa ser mais eu, o eu superior, e esse eu superior ser o gestor do eu menor, do eu inferior. Qual é o eu inferior? É o ego, que tem um personagem que ele tem que gerenciar. Eu preciso me estabelecer com o Hugo aqui nessa relação, como personagem Flávio, que precisa vestir a persona do expositor, do entrevistado, ele do entrevistador. Necessário, a gente não vive sem a persona. O problema é que a gente se identifica tanto com a persona que esquece do eu superior, que deve ser aquele que devia gerenciar a consciência. Ou melhor, aquele que devia gerenciar o personagem. Você abandona esse e aí se afasta dele. Quando você se afasta da essência, você passa a ser efeito de todas as circunstâncias da cultura, da própria educação, dos processos, do que os outros lhe fazem, daquilo em que você não tem de conquista, das frustrações, e você perde a sua essência, porque o divino, se conectado com aquilo que é o divino, se os lírios do campo não precisam, não se vestiram como Salomão, como está nas passagens do Evangelho, a preocupação com o amanhã denota pouca fé. Ou seja, homem xícara, homem de pouca fé, de pouca fé.
Então, a pouca fé significa não ter a crença de que você nasceu para bem-aventurança, você nasceu para abundância. Isso não diz que você não tem que planejar em plataformas da sua vida, onde você flexibiliza. A gente tem uma tendência muito inflexível de viver. Perceba como uma madeira que se torna endurecida com a ventania, ela quebra. O carvalho não se levanta depois, mas a relva, ela se deita com o vento, mas no outro dia ela está de pé, porque ela tem a flexibilidade do bambu, ela vai e volta, ela se permite viver moldada pela realidade e não enrijecida. Quando você se enrijece em pontos de vista fixos, em formas e estruturas, você gera processo ansiogênico para manter aquilo em realidade. E esses medos, que a gênese da ansiedade é o medo. O medo para a preservação da vida é completamente legítimo. Por quê? O exemplo da neurofisiologia, da neurociência. Quando uma zebra foge de um tigre, quando um macaco foge de um tigre, ele vai correr, e ele precisa da ansiedade e o medo. Esse medo é de sobrevivência. Os animais, eles têm que preservar a vida dele, eles lutam para preservar a vida. Ele foge, sobe numa árvore. Quando o leão foi embora, ele vai, olha para o leão, foi embora, vazou. Ele se estremece, ele faz uma descarga de tremor. As psicoterapias trabalham com trauma, a gente fez formações de constelação, várias experiências que a gente teve de vivências de liberação do trauma, a experiência somática e outras coisas mais. A gente já tem esse princípio de entendimento. Um dos grandes teóricos dessa linha é o Peter Levine, que fala sobre o do tigre, né? Tem 2 livros dele, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui tem esse, que é o mais novo, e tem o Despertar do Tigre. Esse é uma voz sem palavras, e tem o Despertar do Tigre. Então, quando você tem essa fuga, Hugo, para a gente não se estender, mas é preciso falar sobre isso, ele corre, e o que é que acontece naquela hora? A ansiedade, que é normal. Todo mundo deve ter essa ansiedade. Se não tiver, morre. Eu tenho que ter essa ansiedade, que é pautada no medo. Quem fala sobre isso é Rollo May. É um livro de um teórico psicanalista, um dos mais famosos, O Homem à Procura de Si Mesmo. Ele vai ter aqui um tópico que ele vai falar sobre a ansiedade e a ameaça ao self, e depois ele vai trazer que é ansiedade, a definição de ansiedade, muito interessante, e é um livro muito bacana. O outro que também é muito bom, que é de Emira Miles Lopes, Os 4 Gigantes da Alma: o medo, a ira, o amor e o dever. E ele vai mostrar a psicogênese da ansiedade está no medo. O medo ele pode ser egóico e pode ser o medo, que é uma emoção básica, como a emoção do medo, da alegria, da tristeza e da raiva. São emoções básicas que todos temos, até Jesus teve medo, enquanto o homem, o Jesus humano, teve raiva, ele teve tristeza quando viu os apóstolos fazer o que faziam, lá quando teve a transfiguração de Elias e de Moisés, ele teve raiva no templo dos vendilhões, mas todas as raivas e emoções que são básicas da questão da manutenção da vida. Não a raiva egóica, não o medo egóico, que é o medo egóico. Eu vou dar o exemplo do medo que é o melhor que eu posso ter. Então o medo do tigre, ou melhor, o medo do macaco, ele é legítimo, de preservação da vida. Subiu, descarregou a adrenalina, disparou. A adrenalina que aumentou a pupila para ele ver melhor, descarregou o coração para bombear mais sangue, para todas as extremidades, aumentou a volemia nos músculos, diminuiu a questão digestória, não precisa digerir nada, ele não vai comer nenhum alimento naquela hora que ele está fugindo para preservar a vida, aumenta a frequência respiratória, para hiperventilar o pulmão, fazer a hematose, a troca da oxigenação nos alvéolos, que vai trazer sangue rico em CO2 e chegando oxigênio para oxigenar e levar para os músculos para fazer a ATP, fazer o metabolismo e o corpo ter força de vitalidade para correr. Pernas para quem te quer, ok. Chegou lá, o que, é que o animal faz? Ele se livrou do perigo, descarrega a adrenalina, a descarga adrenérgica, ou seja, o sistema simpático, ele sai da simpaticotonia e vai para o parasimpaticotonia. O sistema simpático faz isso tudo que eu disse, o parasimpático desacelera isso tudo, relaxa tudo. Ele sabe fazer isso, tem uma sabedoria que é o tremor. Tanto que a gente faz dinâmicas de tremer, para liberar essas descargas adrenérgicas que a gente faz. E o que acontece com a diferença do humano? O macaco fez aquilo, faz o quê? Ele desce. Ele não fica de butuca o tempo todo. A zebra não vai ficar, não volto mais para comer, porque se eu voltar, não vai me pegar. Não tem memória para ficar rememorizando o trauma. A gente não. A gente se traumatiza e fica
de novo, vai acontecer de novo. Aí, vai ver o leão, vai ver o leão. É assim que a gente vive, isso é ansiedade. É um estado de adrenérgico, é um estado de simpaticotonia constante que as pessoas se mantêm, levando a um desgaste do aparelho físico, podendo gerar as doenças psicossomáticas, que começa no psiquismo. E aí depois vem a gastrite erosiva plana, vem os movimentos de arritmia, vem os cânceres, vem as doenças do corpo físico e as doenças da mente, as depressões e outras coisas mais. A depressão também tem muitas origens na ansiedade. Então a ansiedade é a doença psiquiátrica mais prevalente. A ansiedade normal é essa que eu descrevi, que todos têm. A patológica é aquela que lhe paralisa, que lhe tira do seu funcionamento normal, aquela que lhe deixa em estado de atenção e hipervigilância constante. Alguma coisa vai acontecer. Não, não. Flávio, vai pegar BR agora? E se você virar e tiver um carro? Peraí, cara, calma, você está me deixando ansioso. Que diabo é isso? Aí você vai tentando tranquilizar o outro para não alinhar com aquela vibração que o outro traz, porque senão você se contamina com o outro. É ter um distanciamento confortável para tentar... Eu tive um caso essa semana, Hugo, eu vou falar sobre isso rapidamente. Uma paciente minha interessante. Vai falar da pandemia, acho que você tem perguntas sobre isso. Ela simplesmente tomou as 2 doses, é professora, estava dando aula, ela deu risada, eu dei muita risada com ela, eu fiz a leitura com ela para entender qual é o motivo daquilo que ela foi e alinhou. Uma colega teve uma reunião na escola dela noturna, uma das pessoas tiveram Covid. Qual foi o protocolo dela? Ela estava de máscara, todo mundo de máscara, ela foi e ficou de boa, porque ela não estava com sintoma algum. Uma colega falou, mas nossa, você soube que fulano teve Covid? O Hugo teve Covid? Foi mesmo, estava na reunião, ela estava calma, dizendo, calma amiga, você estava super protegida, a gente passou álcool, a gente não tocou nela, você estava de máscara. Não, a gente tem que fazer o teste. E ela tentando acalmar a colega, só que ela também já teve transtorno de humor depressivo e outras coisas mais, ela não suportou, aliou com o que a outra estava fazendo, ou seja, entrou na faixa de vibração, a outra contaminou ela caladinha ficou, que estava na proteção, tentando acalmar a outra, ela entrou na energia de ansiedade, correu para o médico, foi fazer o teste do PCR, pediu também o teste sanguíneo. Nessa sensação, ligou para a escola de manhã que ela ensina, avisando, olha, com a diretora não atendeu, ela preocupada em fazer o protocolo, que é avisar os colegas, os contactantes, que é necessário fazer, olha, eu vim da escola de noite, uma colega teve Covid, eu estou avisando a vocês que é bom vocês observarem os sintomas, só que não conseguiu falar. Como não conseguiu falar com a diretora, ela foi ligando para colega por colega. A diretora disse que ela estava tocando pânico na escola, a vice-diretora, você espalhando, a boato começa uma pessoa com medo de morrer, porque o Covid é isso, o medo da morte, gera uma ansiedade que se torna patológica quando você fica paralisado, o medo de preservar a vida é normal, mas até o ponto de ficar nesse estado de alerta constante, com a neurose, lavando a mão toda hora, tem que fazer higienização, usar máscara, manter o distanciamento, tudo é fácil, mas tem gente que fica na neurose, na neura, isso aí já é patológico, ansiedade patológica. Então, combinou de ter uma reunião com a diretora para pedir retratamento, você disse que eu fiz pânico, eu estava seguindo os protocolos. Eu digo, pare para analisar o que você fez. Você saiu do padrão de que era um movimento de vulnerabilidade, de ficar na presença, de olhar para aquilo de um lugar de distanciamento. Você alinhou e concordou com a outra. Quando você alinha e concorda, você deu guarida no seu campo psíquico, que levou você a memórias, talvez, de experiências de trauma. Ela já teve câncer também. E aí entrou na faixa de vibração até que você, depois do resultado, você se acalmou. Então, o macaco se livra do problema e volta a viver sua... Deu negativo. Deu negativo. Aí o macaco, você livra do problema e volta ao normal. Flávio, você, a gente não. Vive o problema e, para se proteger, continua rememorizando o problema e trazendo as memórias para o corpo. Descargas adrenérgicas, liberação de norepinefrina, adrenalina e estado de alerta. Aí vem gastrite erosiva, refluxo, taquicardia, arritmias, extremidades frias, e aí começam os sintomas de ansiedade patológica. Então, é preciso olhar para isso. Vamos lá. Vamos lá. Tem um senhor, Flávio, que ele mandou mensagem, disse que ele está divorciado e está muito agoniado para recomeçar a vida amorosa. Aí ele pediu um conselho. O agoniado dele, ele está agoniado com vontade logo de viver a vida afetiva logo, ou está agoniado com a preocupação egóica do medo do julgamento por ter terminado um divórcio e já está nesse fogo, o velho, já doido para poder entrar em outro relacionamento. Então, vamos falar dos dois. Se ele está agoniado para logo viver uma experiência, é uma coisa. Ele está necessitando de vínculo, ele está precisando viver de novo um novo afeto. Aí a gente fala muito das nossas carências, né? Que eu não posso falar que eu não sou terapeuta dele, mas pode ter muitos motivos que levam ele a estar agoniado para querer se relacionar logo. É o receio de estar só, de não querer ficar com ele mesmo,
que é o que a pandemia chamou, esse processo de introspecção, do movimento de ir para dentro, porque é através do autodescobrimento, do autoconhecimento, que você encontra a gênese desses conflitos que levam aos processos ansiosos. Estou ansioso e agora vai para dentro. Se esse idoso, se essa pessoa está querendo ansiosamente voltar a relacionar-se, porque ele está com fogo de não conseguir ficar sozinho, quer logo de novo se consorciar para manter vínculos, ele precisa olhar para que questão que está por trás dessa necessidade. Não há nada de mal divorciar e ter outra relação em qualquer idade. Mas a gente tem que saber quais são os motivos que nos levam a estar ansioso para. O que está por trás? E o outro é, se ele está agoniado, como foi, não ficou claro para mim, agoniado para logo se relacionar e está agoniado para um novo relacionamento, mas essa agonia, essa ansiedade é fruto do receio de, poxa, eu estou agoniado para me relacionar de novo, porque eu estou com vergonha de a minha primeira mulher, ou a mulher que eu separei, já dizer, olha para aí, ó, já está de novo com outra. Olha, não esperou nem sair do relacionamento, já emendou com outra, isso já estava traindo, está com medo do julgamento do outro, também é um medo egóico que gera uma preocupação do que os outros pensam sobre sua vida e que faz com que você seja o efeito dos outros e não suas escolhas sejam as determinantes da sua vida. Então, se você está preocupado em emendar, logo, por isso, meu senhor, olha para isso. Por causa dos julgamentos dos outros, não deve ser a sua escolha, no meu ponto de vista, viver em função do que os outros pensam. Você tem sua liberdade de escolha. Se a agonia é para logo ficar com alguém e não querer ficar um pouco com você mesmo, que eu acho interessante, no meu ponto de vista, ficar um pouco consigo mesmo, depois de um período de luto, de um relacionamento que findou, tem uma história construída com alguém, há uma necessidade de você ficar em encontro consigo mesmo, olhar para suas dores, onde foram os pontos que eu me exagerei, os pontos onde eu fui muito permissivo, onde eu fui muito austero. E aí você olha para isso, faz um outro olhar e dá um outro propósito ao existir na relação com a próxima pessoa, para não repetir o mesmo padrão, ok? Vamos para o próximo. Você acha que o noticiário, Flavinho, esse noticiário que a gente vê aí, deprimente, tem contribuído para aumentar a ansiedade nas pessoas? Rigo, você responde para mim, eu vou responder só por uma questão de classe, que eu sei que entrevistador, e não posso devolver, que seria uma deselegância minha devolver ao entrevistador a pergunta que com certeza você responderia com maestria. Óbvio, a sintonia com esses programas televisivos, com essas informações que nos bombardeiam diuturnamente, desde quando a gente acorda, muitas pessoas já ligam o jornal de manhã, já vê no WhatsApp, já vê notícia, se contaminando com padrões de informações que só fazem afogar o psiquismo, inundar, melhor dizendo, o psiquismo com coisas que não edificam, é um dos grandes causadores. Daí a psicogênese da ansiedade é multifatorial. Um desses é esse. Agora, por que gera ansiedade? A ansiedade externa gerada pela televisão é porque internamente eu não estou em paz, eu não estou harmonizado com as minhas escolhas, eu ainda sou o efeito do que me dizem. Ah, vai ter um tsunami, vai ter um ciclone, vai vir chuvas. Aí começa a antecipar, nem aconteceu, calma, a gente vai se prevenir sim. Se você mora numa bocada, numa baixada, onde as águas vão inundar a sua casa, levante os móveis, sai daí. Normal, ansiedade normal. Mas tem pessoas que nem tá nisso, digo, eu não vou pegar a BR hoje não, porque pode inundar a BR. E aí se o carro parar e alagar e meu motor do carro ficar, viver antecipadamente para controlar tudo, isso são pessoas extremamente arrogantes e prepotentes. No fundo, Hugo, numa análise profunda, a gente vai ver que os depressivos, de um modo geral, os ansiosos, de um modo geral, são pessoas rebeldes, controladoras. No estrito da palavra, quer controlar tudo das variáveis futuras. Tem pessoas que nem se relacionam com o novo relacionamento com medo de repetir o padrão da frustração do anterior, de ser traída, de ser preterida, de não ter um desempenho na cama, como no caso dos homens, isso é mais comum. A ansiedade, que é preciso falar, da ejaculação precoce, do coito que é antecipado, com o toque no outro já ejacula. Então ele vai trazer isso aqui também na terapia de vidas passadas, que é uma coisa muito difícil de tratar em consultório. É justamente aqui, ó, problemas sexuais femininos, sobre a questão da regressão de vidas passadas e sobre a anosgamia, as mulheres que não têm orgasmo. Ele vai explicar aqui com um relato dos casos que ele traz, muito interessante. E os problemas sexuais masculinos. Se tivéssemos outro tempo de dizer a história do que está aqui, o que o cara viveu, vou dizer rapidamente, ele era um escravo e que foi pego e que tinha que transar com as mulheres de uma forma rápida. Nas mulheres que o cara pegou ele como um grande procriador, tinha que pegar nos testículos na época, testar para ver se ele tinha um volume de, olha que coisa,
de produção de esperma satisfatório, e ele tinha que rapidamente, com o feitor dando chibatada nas costas, ele entrava no quarto, transava com uma e tinha que ejacular para poder gerar escravos, para poder gerar mais filhos. Então, quando ele ia para uma, ia para outra, ia para outra, ia para outra, ele já estava esgotado. Chegou um feitor uma vez e disse: cadê? Você tem que ter aí. Eu não tenho mais ejaculado. E ele sentiu ali, aí o cara queimou ele no feno, tocou fogo, e tem uma memória traumática dessa vida, e foi para outra vida, viveu uma outra experiência dentro do útero, são as experiências perinatais, que é onde Freud chegava, que acreditava que a vida começava na concepção e terminava com a morte do corpo físico. Nós somos transpessoais, acreditamos que a vida antecede a fecundação e prossegue além da morte biológica. Esse olhar transpessoal é que a ciência ortodoxa e que tem a visão pragmática, que eu não estou dizendo que não tenha funcionamento, em alguns casos tem, a psicanálise tem seu efeito, tem a sua função, e que tem casos que são muito bem resolvidos com a psicanálise, mas tem casos que ficam insolúveis. Você tem que ir além da pessoa, tem que olhar além do sujeito, como tem outras teorias que podem ajudar as pessoas, só que a gente pode incluir esse outro olhar, que é mais abrangente no meu ponto de vista. Então, você tem processos ansiosos que são fruto dessa experiência antecipatória do desempenho sexual. Como é que eu vou me relacionar com a próxima mulher? Meu Deus, eu tive uma disfunção erétil com essa. Aí, muito comum nos jovens. Muito comum. Aí você tem um desempenho que não é satisfatório, porque a sociedade da performance quer ter o desempenho da virilidade, de que dominou a fêmea, essa sociedade patriarcal, machista, que tem isso de submeter a mulher, subjugar, e que nessas horas se mostra muito nesses homens que, às vezes, por serem, às vezes, máscaras de rigidez por fora, forte. Tem aqui um caso que ele relata também sobre isso, acho que é o mesmo cara, voltou muito musculoso e tudo mais, mas não tinha um desempenho sexual satisfatório. E era fruto disso, dessas memórias que ele trazia. Então, fica uma sensação de querer compensar a disfunção com a violência física, com a agressão contra a mulher, ou com outros tipos de psicogênese, de outras origens, que são inconscientes e que fazem com que a pessoa se movimente no mundo a partir disso. Então, o processo do autodescobrir-se é fundamental para diminuir os quadros de ansiedade. Tem pessoas, Vu, que podem falar como eu, que sou falrador, verborrágico, sou logorreico, e, no entanto, tem pessoas silenciosas que estão vivendo um transtorno de ansiedade intensa. Esse movimento de falar muito, falar rápido, gesticulando, pode ser uma forma de expressão do ser que não denote um transtorno de ansiedade patológico, mas outros que falam até muito calmos. Não estou dizendo que seja regra. Está dentro dele vivendo um conflito de ansiedade extrema, louco para se matar, ou com vontade de detonar tudo, ou sai daquele lugar e vai tomar cachaça para aplacar todas as suas angústias e aí suprimir do consciente as dores e aquilo que a gente não quer ver. Então, olhar para isso é fundamental. Mas continue. Porque senão a gente vai tomar Você um tempo falou aí muito de grande. jovem, você falou aí de jovem, teve um adolescente que mandou uma mensagem, ele até pediu para não identificar, eu também não tenho identificado, que ele diz assim que ele está Perfeito. muito ansioso, porque ele passa muito tempo jogando videogame, às vezes madrugando. Na nossa época era o Virote, né? E aí Isso, é. ele pergunta se a ansiedade que ele tem sentido, ansiedade assim de chegar na hora da prova, ficar inseguro, todos os sintomas físicos também. Aí ele quer saber se a ansiedade pode ter ligação com esse vício, dessa falta de limite com os games. Poxa, é uma pergunta que ele mesmo respondeu, né? São duas possibilidades que me vêm agora, mas pode ter a terceira possibilidade. A pessoa que acompanha ele pode ter mais condições de falar sobre. Às vezes, a fuga, foi bom você tocar nesse assunto, do jogo, é para justamente não se conectar com aquilo que é o sofrimento que o adolescente não quer olhar. Tem muitas vezes que é isso, não estou dizendo que sempre. Fica no jogo e naqueles jogos que descarrega adrenalina, depende do jogo de tiro, de violência, às vezes tem jogos variados, leva a pessoa a ficar no estado adrenérgico. São aquelas pessoas que vivem em estado de simpaticotonia e são viciadas nisso. Tem pessoas viciadas em jogos, viciadas em adrenalina, em esportes radicais e vivem em função disso. Isso você está minando a suprarrenal e minando as suas glândulas de secreção e seu psiquismo, seus órgãos-alvo, que recebem essas cargas constantemente. Falei alguma coisa? O que eu toquei aqui pode ser que tenha tirado do seu ponto. Diga lá, Não, alô? tá Não, legal? tá Alô? ok, tá Testando? aqui. Pronto, Tá, vamos tá nessa. testando, tá ótimo. Então, existem pessoas que têm isso. Quanto tempo a gente tem, Hugo? 9:05 é para terminar, né? Não, pode ir. Aqui a gente estende nove um h pouco. 15 Tá, tudo Pronto, bem. vamos Tá nessa. interessante demais, tá tudo muito interessante. Que legal isso. Falar disso, sabe o que é que faz? É uma coisa boa para mim. Eu sedimento os conteúdos, que a gente fica só na cabeça, não tem com quem partilhar.
E aí, poxa, cadê isso? Será que está onde em mim? Quando você vai falando, vai buscando tudo. Então, tentar ser sintético, o que eu não sou. Mas vamos lá. Esse adolescente pode estar viciado em jogo por uma fuga daquilo que ele não quer olhar. É uma possibilidade? É. Vou para o jogo, porque no jogo eu disperso minha mente, eu fico viciado naquela carga adrenérgica, meu coração acelera, eu fico naquela agonia, e eu não tenho tempo para olhar para as minhas questões existenciais. Mas também ele pode estar viciado no jogo, e no jogo, gerando esses movimentos de descargas que eu falei, o sono ciclo, sono vigília descompensado, onde você não repõe os hormônios noturnos, muitos deles produzidos a partir das 11 da noite, como a melatonina, e a gente pode olhar pela visão da medicina chinesa, que tem o horário da vesícula biliar, que é de 11 às 3 da manhã, ou de 23 às 1 da manhã, e de 1 às 3 é o horário do fígado. O fígado na medicina chinesa tem a ver com a emoção da raiva. De 3 às 5 da manhã é o horário do pulmão. Então, de 3 às 5 da manhã é o horário que é o Qi que você deveria praticar Tai Chi Chuan, Yoga, atividades que nutram o seu Qi torácico, diminuindo as crises de ansiedade. Isso, as terapêuticas para a ansiedade, seria uma pergunta final, talvez. O que é possível fazer? A gente pode chegar lá já agora. Seriam essas técnicas que eu vou falar agora. E quando ele está nesse horário de 1 às 3 da manhã, de 11 às 3, esses hormônios estão em produção não satisfatória, porque você está com a luz do olho na tela azul, jogando, a noite chegando, que deveria ser o repouso, para que o corpo repousasse, baixasse o sistema simpático, entrasse o parasimpático, relaxando as estruturas, e você poder reparar os tecidos, as células, e acordar com mais disposição. Então, se ele sente que as madrugadas que ele fica jogando levam a ele a um prejuízo, ele tem que olhar para isso. Até que ponto ele está fugindo desse sono reparador, do contato com as suas emoções indo para o jogo, ou até que ponto ele está se violentando, se machucando, se odiando, quando ele não tem o autocuidado, já que despertou a consciência, já percebeu, se ele percebeu, não está naqueles casos das pessoas que nem percebem, porque você pode estar jogando e dizer, não sinto nada, tudo bem. Então não tem por que mexer, ele está tudo bem. Esse não percebeu que vai para a prova e está sendo o desempenho cair. Será que tem a ver com isso? Com certeza, filho. Se você, meu amigo, está dizendo isso e está percebendo que está tendo uma ligação com esse jogo, é melhor você repensar o jogo. Regula o horário do jogo. Faz um jogo de uma hora que você possa ter um desempenho na sua vida social, de relação. Estamos muito confinados nas redes sociais, nessas coisas da tecnologia. É preciso relacionar-se com o mundo. É preciso estar em contato com a natureza. É preciso viver em comunhão com a natureza, mesmo nos distanciamentos impostos pelas diretrizes sanitárias, né? Mas vamos, Hugo. Vamos, até pedir para você falar, aí você já deu aí a deixa do tratamento, né, assim, a importância da terapia e tal, e assim, falado sobre a meditação, inclusive você tem aí um projeto maravilhoso da manhã, né? Eu tenho o Milagre da Manhã, que é uma coisa que eu venho praticando desde 13 de janeiro de 2020. De lá para cá, todas as manhãs eu faço os 6 Salvadores da Vida. Por que Salvadores da Vida? Porque no livro Milagre da Manhã, de Howard Hell, eu não sei o nome dele de cabeça agora, tá aqui o livro, tá aqui. Aqui. O Milagre da Manhã, Howard. Esse cara, o livro é bobo. O livro não é um livro tão expressivo como esse. Nossa, isso aqui, que livro, meu Deus. Vou reler, muitas vezes. Esse não, é um livro bobão, com frases de impacto, mas ele dá a diretriz e o método de fazer o milagre. Então, por isso que se torna um best-seller, é um best-seller. Várias pessoas com Oprah, pessoas conhecidas internacionalmente praticam o Milagre da Manhã. São os 6 salvadores, o segredo para transformar a sua vida antes das 8 da manhã. Então, eu tenho uma live 7 da manhã toda segunda-feira, que é o dia que eu faço com o público, mas eu pratico todos os outros dias comigo mesmo. Então, eu recomendo que quem quiser entrar e puder praticar, no dia lá eu mostro como é o roteiro. Aí eu começo com a meditação, que é o silêncio, e que é unânime em todos os grandes místicos e pessoas que chegaram ao grau de desenvolvimento pessoal, recomendo a meditação como um dos recursos fundamentais para a quietude da alma, a quietude dos pensamentos e para baixar esse nível de carga adrenérgica ou de hiperatividade do sistema simpático. Depois a gente vai para um momento de visualização terapêutica, criativa, onde a gente pode botar uma pessoa conduzindo, você se vê num bosque, num lago, você tem visualizações que Joana faz aí nos CDs que Divaldo vende, visualizações terapêuticas dedicadas à saúde e visualizações terapêuticas que é um outro lá. Depois eu entro nas palavras de afirmação, ou seja, é aquela repetição de palavras que são edificantes para que nosso subconsciente registre e de alguma sorte você introjete isso e que vê no seu dia a dia, ou seja, um mantra que eu repito, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.
Você pode dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai emitindo uma onda de frequência para o corpo, suas células recebem esse padrão, isso a física quântica já mostra, não é uma coisa ilusória, apenas de PNL, que tem sua função, mas é algo que já é comprovado cientificamente. Depois disso, a gente vai para o espaço de escrita, um diário, para poder materializar aquilo que você traz no campo das ideias, a gratidão à vida, materializar os sonhos que você teve, se autoconhecer, tudo é para se autoconhecer. Você vai escrever sobre suas experiências noturnas, teve alguns sonhos diferentes, quais são os seus projetos para o dia, o que você deseja fazer para esse ano, quais são as suas metas. Isso não é ansiedade, é você traçar um plano de vida, mas não viver ansiando. Se aquilo não deu certo, ok, o plano B, eu tenho uma flexibilidade para ir por aqui, eu posso ir por cá. Então a escrita é o quarto Salvador. Depois do quarto Salvador, que é a escrita, a gente vai para, eu esqueci de falar o primeiro de todos, que é o exercício, ou seja, o exercício físico já está mais do que comprovado que é terapêutico. Quem pratica atividade física regular previne contra estresse, previne contra infarto, previne contra doenças crônicas degenerativas, traz bem-estar, liberação de serotonina, de dopamina, traz um bem-estar psíquico, diminui os índices de depressão, diminui os índices de doença cardiovascular, então, e diminui os índices de transtorno de ansiedade. Então, a atividade física é imprescindível. Só que eu, no Milagre, ao invés da atividade tradicional de esteira, musculação, apoio, eu faço tudo isso. Eu jogo vôlei, faço bodybuilding, tenho meu momento de malhar, mas no Milagre, eu, como tenho outras atividades durante o dia, eu coloco o Tai Chi e a Yoga, ou exercício de bioenergética. São exercícios de ground, de aterramento, com daisy, para descarregar essa adrenalina de manhã e já ativar o corpo, para mostrar que o dia começou. Então eu faço trabalhos mais terapêuticos, exercícios terapêuticos. O Tai Chi Chuan, o Lian Kun, que é o treinamento perfumado. Eu faço que é o Lian Kun 18 terapias, que tem anterior, posterior, e o I Chi Kun, são os Qigong. Qigong é um exercício terapêutico chinês que traz esse bem-estar para o Qi torácico, que é a energia do tórax, a energia do pulmão, a energia do coração, a energia do defensivo, enfim. E depois, por último, eu termino com a leitura. Esse ano eu já li, Hugo, não é para me vangloriar, nem para me envaidecer, porque para mim era uma dificuldade. Eu tinha livros, muitos livros que eu comprava, era compulsivo e não lia como eu gostaria. Eu lia capítulos para palestras, mas não finalizava as obras. Ia se acumulando os livros. Meu Deus, uma frustração, minha esposa no meu pé. Você compra o livro e não lê. Um bocado de livro aí não lê. Eu digo, meu Deus, eu mudei isso em 2020. Foi a mudança da minha vida, surgiu com o Milagre da Manhã. O ano passado eu li 54 livros, Hugo. Quando eu comecei com o Peixinho, que é a minha referência intelectual, que tinha lido 40 livros em 2019, no início do ano que eu fui para a FEB, a Federação Espírita onde eu frequento, eu falei, Peixinho, você leu quantos livros no ano passado? Que ele já leu 6 mil, né, Hugo, na vida dele, tem 70 anos, vai fazer 6 mil livros. Eu vou passar 20 encarnações, 300 encarnações, eu não levo 6 mil livros. Aquilo me deu uma angústia, me deu uma frustração de, meu Deus, que incompetência. 6 mil livros, você não lê nada. Eu digo, não, eu vou mudar esse destino. Aí que vem o referencial do outro para lhe impulsionar como metamodelos que a gente usa de oratória, de leitura, de meditação, para você também construir uma movimentação que vem de dentro. Não é mudança de personagem, porque a persona que se modifica não é transformação genuína, não é um processo de transformação real. Eu peguei aquela informação de vou ler, e eu tenho que ler no mínimo 30 livros esse ano, ou 40. E eu percebi que eu li 54. Só que o livro de Peixinho, 40, são livros grossos, que o cara que leu 6 mil livros, ele fica catando o livro que ele não leu. Já leu tudo, quase tudo aí que você pode assistir. Aí quando ele disse aquilo, me motivou. E eu fechei o ano com 54, por causa do Milagre. Todos os dias no Milagre, então, o último sábado é leitura, que é meia hora de leitura, todo dia. Mas não é só meia hora, no mínimo meia hora no Milagre. Aí depois meio dia eu leio de novo, de noite eu leio de novo. E esse ano eu já estou com 48 livros lidos. 48. Eu vou bater meu recorde. Aí sim a competição saudável, eu comigo mesmo. Não significa que eu sou melhor do que ninguém, não significa que esses conteúdos eu esteja botando em prática, não significa que essas leituras me tornaram uma pessoa melhor. Não, não é essa a minha pretensão. A minha pretensão tem um objetivo claro, vencer essas obras que estão aqui nos armários e que eu preciso ter contato com elas para, de alguma sorte, eu poder depois voltar e me referenciar, como eu posso voltar nesse, como eu posso voltar nesse, como eu posso voltar nesse de Joana para dar essa palestra de hoje que eu li o ano passado, que lido vários capítulos e agora eu finalizei, terminei hoje, 29 de outubro de 2020, às 9h40 da manhã. Enfim, livro maravilhoso, de uma profundidade incomparável. Gratidão, Joana Dias. Eu escrevo para saber a emoção que o livro me proporcionou, para depois eu olhar e ver, poxa, esse livro me tornou assim, que eu esqueço. É normal. Não vai ficar tudo na cabeça. Eu não tenho condições de lembrar de tudo. Mas se eu leio a impressão, eu trago uma memória, é como se fosse um clique no ícone que você acessa tudo que tem o livro e você volta a conectar. Então, esse movimento dos Seis Salvadores é fundamental.
E a benfeitora vai dizer isso, eu finalizo, dizendo o que ela recomenda. Eu já tenho isso de cabeça, mas é bom falar a partir de Joana, porque não é Flávio falando. Então, o capítulo ansiedade, ela divide a psicogênese da ansiedade, que eu disse algumas, ela vai falar sobre o desdobramento dos fenômenos ansiosos, depois ela vai trazer a terapia para ansiedade. Na terapia para ansiedade, ela vai dizer claramente, nesse sentido, as leituras edificantes, propiciadoras de renovação mental e emocional, as técnicas de yoga, disciplinando a vontade e o sistema nervoso, constituem valiosos recursos psicoterapêuticos ao alcance de todos, que é de graça. Você pode fazer de graça na internet hoje. Nunca esquecesse igualmente que a meditação, induzindo a calma e ao bem-estar, inspiração do bem, do amor, da compaixão e da caridade, que é um outro recurso que você desenvolve a partir do silêncio. Quando você entra em contato com o seu silêncio interior, você vai entrar em contato com a verdade, e a verdade é divina, é o Cristo que se revela através de você. E aí, no processo natural, você vai ter uma vontade de ser altruísta. Não altruísmo forçado, imposto pelo ego, para se compensar dos conflitos culposos. Tem que fazer o bem porque eu tenho que me redimir da minha consciência de culpa. Não. Isso é bom porque você está em contato com outros, se desenvolve no contato com outros. Não é caridade. A caridade no sentido amplo é um movimento de alma e poucos de nós fazemos a caridade no sentido amplo do que ela preconiza. Mas esse movimento de silenciar lhe propiciará um movimento de, muito provavelmente, você ser uma pessoa caridosa, de fato, porque você atua no seu divino. Eita, é assim mesmo. Vamos dar continuidade. A live Comporte-se, falando sobre ansiedade. A primeira parte já está aí disponível no canal. E aí agora a gente vai só terminar de conversar sobre o tema e já ir para o final. Aprendi a tomar essa ansiedade, né, em live assim, porque é a parte que a gente não tem controle. Então, tudo isso é compreensível, tudo isso faz parte de quem trabalha com internet. Isso é o... Mas, conectando aqui novamente com Flávio Neri. E aí, Hugo? Pronto, Flávio, agora vai, agora vai. Foi, né? Então, já Foi. sinalizando na certa que está na hora de parar, né, meu amigo? Então, podemos então finalizar falando sobre esses processos que Joana fala. Ela diz isso, então. Eu falava sobre as leituras, né? E que as leituras, no entanto, não são competições com os outros, nem dizem de mim que eu sou melhor ou pior, mas me fazem acessar esses conhecimentos que estão nas obras, que é uma forma tão linda de contato no momento que você lê. É tanta presença na leitura que a gente se edifica por alguns instantes. Como eu vivo hoje nesse espaço de ver cada momento no seu momento, não me interessa se depois que eu acabo de ler esse livro eu tenho isso tudo na cabeça, não. Mas aqui eu tive algum momento de conexão com o autor, e durante o tempo de leitura desse livro eu demorei 9 horas e meia para terminá-lo. E esse tempo que eu levei simplesmente me trouxe essa impressão de livro maravilhoso, espetacular, incomparável, transformador, merece ser relido, estudado pela vida toda. Gratidão, Eckhart Tolle, muita gratidão por você ter acesso, por trazer esse livro a essa realidade. Então, essas impressões são minhas e que ninguém tira daquele momento. É como você tomar um sorvete. Quando você toma um sorvete, o prazer do sorvete é o momento. Quando você come um prato de comida gostoso, aquele prazer ficou no momento, não vai ficar o tempo todo você lembrando do sorvete. Você vai depois querer tomar um outro sorvete, talvez você ficar viciado naquele sabor doce. O livro faz isso, é o prazer do deleite do momento. Algumas coisas ficam no subconsciente, outras perdem-se. Outras você acessa no contato com a obra que volta de novo. Então são esses os três salvadores. Ela continua dizendo, leitura edificante, ela fala, nunca esquecer da meditação, induzindo a calma e o bem-estar, inspiração do bem ao amor, à compaixão e à caridade em relação a si mesmo e ao próximo, aurindo a alegria de viver e satisfação de autorrealizar-se, entregando-se aos desígnios divinos ao tempo em que realizará a tarefa da criatura lúcida e consciente das próprias responsabilidades, que descobriu o nobre sentido existencial. Olha aí, da meditação que ela fala. Tudo isso foi da meditação. Não esquecer da meditação. Aí ele vai falar que a ansiedade natural, para mostrar claramente aqui o que é, o desejo de que ocorra o que se aguarda,
A normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. Aí a diferença de uma pergunta que, se eu não me engano, você me fez, da ansiedade natural e da ansiedade patológica. Ela vai falar que o tormento ou transtorno é, porém, que produz distúrbios generalizados, tais como sudorese abundante, colapso periférico, arritmia cardíaca, inquietação exagerada, receio de insucesso. Produz o estado patológico que pode ser superado com auxílio do especialista em psicoterapias e o desejo pessoal realizado com empenho para consegui-lo. Então, ela finaliza dizendo: as aflições defluentes da ansiedade podem ser erradicadas, portanto, graças aos cuidados especializados, a psicoterapia é fundamental, adicionados à aplicação da bioenergia, ou seja, o passe, ela traz aqui por meio dos passes e da água fluidificada, que restaura o campo vibratório e revitalizam as células. Outro sim, o hábito da oração, olha outro recurso, e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. E ela termina dizendo: Jesus, o psicoterapeuta por excelência, asseverou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram. E aí botou um hífen: recuperando-se das culpas e das mazelas, porque eles serão consolados. Olha a culpa aí que Rai falou: bem-aventurados os que choram, recuperando-se da culpa e da mazela, porque serão consolados. Na hora Elisa está entrando agora, estou vendo algumas pessoas entrando agora, Elisa, que são pessoas do meu ciclo de contato, já chegaram atrasadas no final. Meti Ivone chegou agora, a dona Neide, também pessoas do meu contato, são alguns pacientes, outras pessoas são pessoas queridas, são familiares, enfim, temos 8 pessoas. Então, só para avisar vocês, a live dele já está lá no canal dele, que é Projeto Comporte-se. Vocês podem assistir lá. Eu vou baixar a live, vou retirar pelo SnapTube, deixar no meu, vou jogar depois no meu YouTube. Só que a dele do perdão, até hoje acho que eu não liberei. Eu tenho vários vídeos que eu já baixei. Como eu estou no negócio de Marta, esse projeto de Marta está me consumindo o juízo, que é maravilhoso. As mensagens dela, muito maravilhosas. Você já ouviu, Hugo, alguma delas? Já, muito bom. Muito bom. Então eu lia e agora eu passei em áudio. Então eu estou deixando vários vídeos, palestras minhas estão acumuladas lá no canal, que eu não estou conseguindo postar para não encher os outros de coisa. Já passa todo dia essas mensagens de Marta, ainda chega e ainda mando palestra minha, então eu estou deixando quieto. Mas vocês podem assistir na íntegra, gente, aí no canal Projeto Comporte-se, do amigo Hugo, e que certamente tem feito um grande trabalho de divulgação das questões de espiritualidade, do espiritismo, das questões das psicologias, das terapêuticas de um modo geral, e tem sido esse cara aí, jornalista, né, militante do movimento espírita, né, do Irmã Sheila ainda, Hugo? É do Irmã Sheila? Tô lá. Tô. Tá no Irmã Sheila. Então é isso aí, meu lindo. Eu acho que é isso aí. Se tem mais alguma questão, alguma coisa, para não esgotar, para não cansar as pessoas, o processo de terapia nada mais é, Hugo, do que o movimento de ir para dentro. Então, se eu pudesse resumir toda a nossa live sobre estou ansioso e agora o que faço, eu lhe respondo: vai para dentro. Vai para dentro. Olha para suas questões internas e veja onde é que está a gênese dos conflitos ansiogênicos que permeiam suas almas. A sociedade odierna está super e hiper ansiosa, e com a pandemia isso não foi diferente. Como viver em momentos de pandemia sem temer que um familiar parta, sem temer que você mesmo seja o próximo a partir, é fazer esse contato de viver o agora, viver a presença. Quando você está no espaço da presença, você vai entrar no espaço da consciência. E você despertando a consciência, os medos, eles passam a não ser os direcionadores das suas escolhas, das suas ações. Você vai preservar a sua vida ao atravessar uma rua. Olha para um lado, tem um carro, seu coração acelera. Se você vê frear em cima de você, é normal, você quer estar no corpo, ninguém quer estar fora do corpo. Mesmo suicida, ele quer matar a angústia daquilo que permeia a sua alma. Nós estamos no Setembro Amarelo. A gente vai falar sobre isso em alguns centros, aí eu vou tocar nesse assunto. É preciso fazer a prevenção do suicídio o ano inteiro. Mas por que o suicídio? Normalmente é um processo ansioso, é um processo ansiogênico, é um processo de não aceitação da vida como ela é um processo de não permissão. Aceitação é a palavra de ordem. Eu não podia esquecer de dizer isso. Quando você aceita, tem um ditado de aceita que dói menos. Bateu, doeu, leva que é seu. Então não resista, não reaja. E nem alinhe, não concorde com o exemplo da minha paciente, que alinhou e concordou com a fala da outra que estava no pânico da Covid, ela entrou no pânico, terminou gerando uma confusão para ela desnecessária. Como também não resista nem reaja às coisas que são impostas pela vida a nós outros.
olhe para aquilo com aceitação. E com aceitação não é aceitação passiva, onde você não se move em direção ao mais. É onde você aceita aquilo que foi posto, de sim. É o processo de assunção, de ok para isso, como foi. Minha mãe foi assim, eu faço o quê? Ok para isso, minha mãe. Meu pai me abandonou, ok. Eu cresci. A criança não tinha consciência, mas o adulto precisa dar o colo à criança ferida. E é dizer sim, não ficar na rebeldia, na revolta, na mágoa, no ressentimento, no rancor, na culpa tóxica, que só lhe afasta da sua vivência do divino. Então, quanto menos você se permite ser o efeito das coisas externas, mais você encontra a paz que está dentro, a verdade que está dentro. Então, como fazer para. E agora, o que é que eu faço com a pandemia, com meu pai que morreu, com minha mãe que teve Covid, com meu filho que está nas drogas? Viva a presença, atuando no mundo, resolvendo aquilo que está na sua alçada, tendo tino de movimentação, sem angústia, sem ansiedade, como a ansiedade que lhe move, mas ansiedade, não aquela que lhe paralisa, não a ansiedade que lhe gera o transtorno do excesso do fazer para fugir do contato com o silêncio, não a ansiedade que leva você a atropelar as pessoas para manter a sobrevivência do ego, porque você tem medo de ser visto, ser revelado como o feio, sujo, humano comum que você é. É esse o processo. Então, no meu consultório, o que mais vem são os transtornos ansiogênicos, frutos da ansiedade generalizada. E agora, com a pandemia, há um aumento desse índice de pessoas ansiosas e muitas delas entrando em depressão, porque a ansiedade de longo curso pode culminar numa depressão, no espaço de pulsão de morte, na linguagem freudiana, que é aquela pulsão que tira você da vida. A vida está aí para ser vivida com parcimônia, com equilíbrio, com calma, com serenidade. Escolham a vida de equilíbrio, com a natureza, com o lazer, com o trabalho, com as leituras, com o tempo para se dedicar à família. Quando você faz isso, você vive em contato com a sua essência, que é o divino que está chamando você para o mais da sua existência. Obrigado por todos me ouvirem até aqui. Fico à disposição para qualquer coisa e fico muito grato pelo convite. Espero estar aqui mais uma vez com você, Hugo. É muito bom estar com você. Sempre bom. Maravilha, Flavio. Muito obrigado. Você sabe que eu que te admiro muito, te acompanho. Então, te agradeço de coração e a gente vai estar junto aí mais vezes. Apareça na live, Hugo. Se discipline. Minha tia Ivone, que está aqui, tem mantido a disciplina. É lindo. Se você conseguir praticar o milagre da manhã, Hugo. Eu vi meu tio Louro falar hoje para mim na casa de minha cunhada, onde você subia meu sobrinho. Eu estou fazendo milagre e está sendo uma mudança muito grande na minha vida, viu? Está sendo maravilhoso aquilo. Aí eu fico ouvindo de algumas pessoas como um milagre da manhã, esse protocolo antes das 8 leva você a um espaço de realização, de desenvolvimento pessoal, como nunca imaginei. Eu nunca imaginei eu ler 54 livros no ano, só foi por causa do milagre. Eu nunca imaginei ler até esse mês de agosto 48 obras. 48 obras incríveis, você não tem noção do que eu li. Eu li a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda, que eu venho tentando ler desde 2005, nunca li, acabei de ler. Eu li a biografia de Bert Helling, eu li o livro Jung, O Mapa da Alma, eu li de novo, com um grupo de leitura, o Livro dos Espíritos, pela sexta vez. Eu li o livro, para dizer os mais, assim, os mais clássicos, eu li o livro No Mundo do Rumo de Regeneração, de Valdo Franco, eu li Perturbações Espirituais, eu li o livro de Biologia da Crença, de Bruce Lipton, Auto Amor, Como Entender o Efeito Sombra, eu li o livro de Tormento do Obsessão, enfim, livros pendentes, Primícias do Reino, livro, um bocado de livro espírita que eu não tinha lido, só tinha lido o capítulo. Não, que é isso, vou ler essa zona toda. E eu tô lendo tudo, está sendo uma coisa tão prazerosa. O próximo, eu acabei esse aqui, né? O próximo vai ser esse aqui, ó. Tá lá no quarto. Terapia de Vidas Passadas. Muitas vidas, muitos mestres. Aí depois eu vou ler o último da série psicológica, que é a Psicologia da Gratidão. Dos 16 livros de Joana, só faltava esse. Vou ler. Mês que vem, devo estar entrando agora no meio do mês, o Psicologia da Gratidão. E não para. Depois vai vir o qual? Esse. Tá tudo na sequência. O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, de Debbie Ford, para saber sobre a sombra. Aí vou ler também um livro que eu nunca tinha lido, que é uma vergonha eu, como espírita, não ter lido o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Li vários capítulos, mas nunca li o livro todo. Vou ler, eu já sei que eu vou ler. Não tenho mais medo de livro de 500 páginas, 600 páginas, que eu vou ler. Foco. E eu consigo, por causa do milagre da manhã. Então, recomendo, meus lindos. Vão para dentro.
façam um milagre com uma proposta de autoconhecimento, de autodescobrimento e de autoencontro, de autotransformação, para que vocês consigam colocar luz na sombra. E aí, não vivam esses transtornos de ansiedade que acomete a sociedade odierna. Muita paz para todos. Muito obrigado. Maravilha. Você que assistiu também, muito obrigado. Vai estar disponível também no perfil. Segunda-feira tem Evangelho no Lar. E sábado que vem tem mais live com Portes. Então, muito boa noite, bom final de semana e ó, um beijo para vocês. Tchau, gente. Um abraço para todos. Fica com Deus. Você vai juntar as lives, Hugo? Vai juntar? Vou tentar, vou tentar. Eu vou juntar no meu. Quando eu baixo as duas, eu boto lá no meu Yokut junto. Eu boto tudo juntinho. Disponibilize tudo para Maravilha. mim. Baixe lá essa também, esse pedaço, viu? Tchau, Já tá gente. Um lá. abraço. Um beijo.